E vamos lá, né, pessoal? Então vamos lá, né, gente? Boa noite pra todo mundo. Espero que todos estejam bem, todo mundo esteja bem. Vamos encerrar esse conteúdo nosso hoje, né? Para que a gente possa começar outro semana que vem. Lembrando que nós já estamos na metade do curso, né, pessoal? Agora falta um pouco. Caminhamos até a metade, né? Então, daqui a pouco já estaremos chegando ao fim, né? Semana que vem já é abril e o nosso curso se encerra início de maio. Eu ainda não verifiquei a data ao certo, mas se eu não me engano é o dia 5. Eu ainda vou conferir e falar pra vocês, tá ok? O dia ao certo que encerra, tá? Então vamos lá, só fazendo uma leve recapitulação aqui pra vocês lembrarem, né? Nós falamos sobre hemorragias, falamos como são as veias, as artérias e os capilares, falamos o que é hemorragia interna, o que é hemorragia externa, as suas causas, né? Então hoje nós vamos encerrar esse pedacinho de hemorragia que falta e vamos falar sobre choques também, encerrando esse módulo nosso, tá? Então vamos lá, falamos também sobre a quantidade de volume perdido, né, de sangue, como que isso pode afetar o corpo da pessoa, falamos sobre os sintomas, quando a pessoa perde um percentual a mais, um percentual a menos, pra gente saber distinguir quando a gente chegar e se deparar com a pessoa que esteja cometida por hemorragia. Então nós vamos falar hoje o que a gente deve fazer quando nós nos deparamos com uma pessoa com hemorragia, né? Primeira coisa, o que nós vamos fazer? Nós vamos expor o local dessa lesão, tá? Pode ser que esteja num emaranhado de roupas, num emaranhado de tecidos, então nós temos que pegar, cortar, né, esses tecidos que estejam ali envolvidos e vamos expor essa lesão. Pra gente ver como que tá. Ah, professora, mesmo que seja numa hemorragia interna, sim, né? Quando a gente for observar, for fazer esse exame físico, a pessoa vai estar te queixando de dor. Então, provavelmente, quando a gente olhar esse abdômen, olhar essa cavidade torácica, provavelmente vai ter uma lesão de cor mais arroxeada, e aí a gente já vai subentender juntamente com os sintomas que essa pessoa está com hemorragia interna. Então, nós devemos expor, sim, tanto com a hemorragia externa, tanto com a interna, expor o local da lesão, tá ok? E depois, se for uma hemorragia externa, o que nós devemos fazer? Lembra que eu falei referente a ter várias compressas limpas, ataduras, seja o que for, mas seja limpo dentro da ambulância, eu posso fazer a técnica compressiva, tá? Então, eu vou apertar o local desse corte, né? Dessa lesão que tá jorrando sangue, provavelmente. Então, eu vou apertar e vou comprimir. Vou trocar várias vezes aquele tecido, porque a partir do momento que ele fica encharcado, já não tem mais serventia. Então, esse tecido não pode estar encharcado. Então, eu vou fazendo essas trocas, essa troca compreensiva, tá? Porque com isso eu vou ajudar a amenizar um pouco essa hemorragia, fazendo a compressão do local com esse tipo de tecido que eu falei. Pode ser gases, ataduras, o que for. Isso depende do tamanho da lesão, tá? E vou apertar esse local dessa lesão compressivamente para que eu ajude que não saia tanto sangue desse local dessa lesão da pessoa, tá? E além dessa técnica compressiva, eu também tenho a técnica de elevação do membro, né? A não ser que esse membro esteja quebrado, porque a pessoa vai estar com muita dor e ela não vai conseguir. Então, se esse membro não estiver quebrado, estiver só com a lesão local, eu posso fazer a compressão com a atadura e levantar o membro para cima. Também nas pernas, lembrando que esses membros não podem estar quebrados, tá? Se estiver quebrado, essa pessoa vai sentir uma dor horrorosa e você não vai conseguir elevar esse membro, tá? Só se não estiver quebrado, com fraturas, tá ok? E também nós temos uma técnica por ponto de pressão,
quem é mais do pessoal da enfermagem, alguma coisa do tipo, vai entender melhor, mas eu vou explicar aqui para vocês, mesmo os que não são, né? A técnica por ponto de pressão é a gente pressionar, né? Principalmente se for no braço essa lesão, a gente vai pressionar a artéria braquial, que ela passa aqui por baixo no nosso braço, tá? Então, com a compressão, se essa lesão for da metade para baixo do braço e eu comprimir essa artéria braquial, eu vou ajudar sim a reduzir esse sangramento, se for uma hemorragia externa, tá? Então, estando aqui, dessa parte para baixo, do cotovelo para baixo, a lesão, e esteja com essa hemorragia grande, se eu comprimir essa artéria braquial, que ela tá aqui situada logo abaixo, aqui, um pouco acima do meu cotovelo, eu pressionar, ela vai sair, consequentemente, menos sangue do que eu deixar sem estar pressionado. Então, eu pressiono aqui essa artéria braquial e vai ajudar, sim, a conter essa hemorragia, conter um pouco, tá ok? Então, pessoal, e nós temos também esse atendimento que é feito, né, por nós, no ambiente pré-hospitalar, né? Então, eu vou avaliar ver se essa pessoa, independente de ser hemorragia interna ou externa, eu vou avaliar se ela está consciente, né? Se ela está respirando, se as vias aéreas e respiratórias dela não estão desobstruídas por qualquer motivo. Vou expor o local do ferimento, como eu acabei de citar. Vou tentar controlar essa hemorragia até essa pessoa chegar no hospital. Vou prevenir para que ela não chegue a um estado de choque, né? Fazendo essa técnica compressiva, observando a consciência dela, verificando os sinais vitais. Se a roupa estiver muito apertada, eu vou afrouxar as roupas dessa vítima, tá? E eu já vou me preparando porque essa pessoa pode vomitar, porque ela pode ter perdido muito sangue, ela pode estar confusa mentalmente, então eu já vou me preparar para isso. E eu, em momento algum, essa pessoa com hemorragia, ela vai te pedir água a todo instante. Ela vai te pedir água, porque o organismo dela está necessitando de repor esse líquido que ela está perdendo. Mas não é por via oral, não é. Então, nossa, mas eu tenho dó, professor, eu vou dar água. Não pode, não deve, tá? A gente não oferece nem água e nem bebida para uma vítima que esteja com hemorragia, seja ela de qual tipo, externa ou interna. A gente não oferece água e nem comida para essa pessoa ingerir por via oral, tá ok? E agora nós vamos começar a falar sobre o que é estado de choque, né? A gente sempre escuta isso, fulano morreu de choque séptico. Não é o choque elétrico, choque séptico, eu escuto muito, né? Geralmente quando a gente tá assistindo jornal, falam muito, morreu de choque séptico, sepsemia. Então hoje nós vamos saber o que é isso, nós vamos compreender um pouco mais sobre o que é isso, né? Então vamos ver o conceito de estado de choque. O que é esse estado de choque, né? É um quadro grave por uma reação do organismo ou por uma condição onde o sistema circulatório não oferece circulação sanguínea suficiente para cada parte vital do organismo, tá? Então, o choque nada mais é do que uma confusão, né? Um mau funcionamento desse organismo devido ao não funcionamento sanguíneo de forma correta, tá? Para os demais tecidos. E também devido à reação do organismo a determinadas exposições, que nós também podemos ter o choque anafilático, que é o que nós vamos falar mais aqui pra frente, tá? Então, quando a nossa circulação sanguínea não está sendo promovida de forma correta, eu posso ter um choque, tá? Um choque distributivo, um choque hipovolêmico, né, que é um choque referente à circulação sanguínea. E esse choque referente à circulação sanguínea, ele vai ser causado pelo quê? Quando a gente fala que não está tendo circulação sanguínea suficiente, o que nós falamos o tema atrás? Hemorragias. Então, subtende que pessoas que têm hemorragias, tanto internas quanto externas, elas podem chegar, sim, a ficar em estado de choque, tá bom? Então, nós vamos ver agora, vamos estudar os determinados choques. Que são as causas, né, do estado de choque? Vamos lá falar especificamente.
As causas, elas podem estar relacionadas ao que eu falei, ao sistema circulatório, né, aos vasos sanguíneos, a quantidade de volume de sangue que está circulando no corpo da pessoa, tá? E o que acontece? Quando nós não temos a quantidade correta de sangue circulando no nosso corpo, o nosso coração, ele bombeia de forma insuficiente ele vai bombear, né, esse sangue para os demais tecidos. Por quê? Porque eu não tenho a quantidade de sangue necessária. Então, eu não tendo essa quantidade de sangue necessária, o meu coração ele vai começar a ter um esforço muito grande e não vai ter a quantidade de sangue que ele está pedindo para fazer esse esforço, tá? Então, os meus demais órgãos, não recebendo essa circulação sanguínea, vão começar a sofrer, começar a entrar em falência, tá? E o choque ele pode desenvolver rapidamente. Por quê? A hemorragia, se eu não conseguir contê-la e levá-la para o hospital, a pessoa, né, nesse período pré-hospitalar, se eu não conseguir conter ela de forma efetiva e levar essa pessoa para o hospital de forma mais rápida, então essa pessoa pode evoluir para um estado de choque muito rápido. Então, por isso que a gente tem que agir de forma ligeira, tá? Então, no choque, né, no choque hipovolêmico, que é o mesmo que o choque hemorrágico, o que vai acontecer, né? O sistema circulatório nosso, ele vai ser lesado de alguma forma, e igual eu acabei de explicar, ele não vai fazer a circulação sanguínea de forma correta, de forma efetiva. Então, isso também é uma forma para que a pessoa evolua para o choque de forma mais rápida, tá? E o volume de sangue, pessoal, ele tem que sempre estar no volume certo e necessário, tá? Então, por isso que quando as pessoas passam, às vezes, por cirurgias de grande porte, que tem grande perca sanguínea, essas pessoas têm um pós-cirúrgico muito difícil, então ela tem que tomar sangue, ela tem que caprichar na alimentação para que ela reponha isso o mais rápido possível, tomar os medicamentos, né? Isso voltando para cirurgias. Agora, voltando para acidentes, traumas, né? Então, essa pessoa vai passar por uma cirurgia, provavelmente, ou de reconstituição, né? Se for externa, ou alguma cirurgia de dentro do organismo para tentar estancar essa hemorragia, né? Que são feitas suturas, são feitos pinçamentos, né? Com as pinças e pinças cirúrgicas, se essas hemorragias forem internas, a fim de que essa pessoa possa restabelecer, né, a sua circulação sanguínea novamente. E após, né, esse estancamento de sangue, tanto externo quanto interno, né, se for hemorragia externa ou interna, vai ser verificado se essa pessoa necessita tomar sangue, vai ser observado todo o tratamento que deve ser feito para ela restabelecer a sua qualidade de vida, tá? Então, nós vamos falar especificamente agora sobre cada choque. O que é, como são e como deixam de fazer, tá? Para vocês entenderem. Nós temos primeiro o choque hemorrágico, né? Que é também chamado de choque hipovolêmico, porque falando sobre volumes, né? Hipovolêmico, então hipo quer dizer muito volume, hipor quer dizer muito. E volemia quer dizer volêmico, muito líquido, né? Muito volume saído de dentro do corpo. Então, isso é um choque hipovolêmico, também chamado de choque hemorrágico, tá? Então, o que acontece? Ele é causado por uma grande perca de sangue, como nós já falamos aqui. E o coração não vai bombear a quantidade correta, né? Não vai ser suficiente, né, para os demais órgãos e tecidos. Então, assim, eu vou começar a criar uma falência de órgãos e provavelmente evolui muito rápido para a morte, tá bom, pessoal? Então, por isso que as hemorragias têm que ser observadas de forma mais próximas. A gente tem que fazer um primeiro socorro efetivo, tá? Lembrando que eu falei da compressão, da elevação de membros, se for possível fazer um torniquete, se for um período breve que eu vou levar essa pessoa para o hospital, então isso tudo eu tenho que observar. Porque se eu deixar essa pessoa com hemorragia e não levá-la para o hospital, ela pode evoluir para o choque e para a morte facilmente e rápido, né, pessoal? Circulação sanguínea é muito rápida. Esse choque hemorrágico é uma das principais causas de morte nas pessoas politraumatizadas. O que é isso?
pessoas que passaram por vários traumas, exemplo, em acidentes, né, em quedas. Então, esse choque é uma das principais causas de morte das pessoas que sofrem acidentes automobilísticos, em quedas. Então, essa é uma da principal causa morte, tá bom? E aí nós temos o choque cardiogênico, né? Lembrando, cardiogênico falando de coração. É quando, né, o coração ele perde a capacidade de bombear. Ele fez tanto esforço vindo ali do choque hemorrágico que não conseguiu fazer a circulação de forma correta, né, para os demais órgãos. Então ele vai causar uma baixa na pressão arterial, porque o sangue não está circulando de forma correta. Vai faltar oxigênio para os demais tecidos, e com isso eu vou acumular líquido nos meus pulmões devido a essa má circulação. Então, dos principais sintomas do choque cardiogênico é esse acúmulo de líquido nos pulmões devido ao mau funcionamento do coração, devido ao choque hemorrágico também, que não está bombeando esse sangue, não está levando esse sangue na minha circulação sanguínea de forma correta para o meu coração. Isso é o choque cardiogênico. E nós temos o choque neurogênico, que não tem nada a ver com traumas ou com qualquer outra coisa desse tipo, tá? Ele é envolvido mais com medicações. Então, alguma anestesia feita por outra técnica que não surtiu o efeito necessário. Então, essa medicação pode causar um choque neurogênico, né? Porque as anestesias, principalmente, são feitas na nossa coluna, e ali está ligado principalmente ao nosso cérebro, né? Pelo nosso líquido encéfalo raquidiano, que é o que está tudo imerso aqui na nossa cabeça e na nossa coluna também. Então, por isso, né? Principalmente por anestesias, tá? Que são feitas em técnicas que não são bem feitas, que pode causar o choque neurogênico, tá? Ele é voltado mais para o cérebro em questão de medicações, e as principais causas são essas anestesias que são feitas de formas indevidas, tá? E nós temos o choque anafilático, que é o quê? É uma reação alérgica que surge, né, do nosso organismo, está exposto a algo que nos causa alergia. E ele é em questão de segundos, esse choque anafilático, viu, pessoal? Principalmente pessoas que têm alergias alimentares, né? Exemplo, pessoas que têm alergia a castanhas, frutos do mar, né? Então a pessoa ingere, às vezes não sabe, ela pode ter um choque anafilático rápido, tá? E ele pode causar, sim, perigo de vida, viu? Porque ele vai colocar a vida dessa pessoa que tem essa reação alérgica em risco. Uma coisa que é bem típica de choque anafilático é o tampamento da glote. Porque, independente que seja ou por reação exposta, pelos, pólen, alguma coisa do tipo, a pessoa vai ficar com o rosto bem edemanciado, bem inchado, e ela provavelmente também vai inchar, né, as amígdalas, a glote aqui. O que acontece quando isso ocorre? O tampamento, né, das vias aéreas. Então, se eu não levar essa pessoa rapidamente para o pronto-socorro, que ela vai tomar a medicação correta, não vai haver o desinchaço dessa glote e essa pessoa pode morrer com falta de ar. Então, isso que é o perigo do choque anafilático, essas exposições aos alergíneos, né, que a pessoa tem. Então, a essas substâncias alérgicas, né, que podem causar essa reação desse choque anafilático, tá? Que é a exposição a alguma substância que causa alergia na pessoa, tá ok? E ele tem que ser tratado rapidamente, justamente por essas complicações que eu citei. A pessoa pode morrer por falta de ar, pelo inchaço da glote, tá? E nós temos o choque psicogênico, né? Que é no nosso cérebro, que é o quê? A falta de consciência. A pessoa fica inconsciente. Então, o choque psicogênico é isso. A pessoa vai ficar inconsciente devido a outro choque que ela está com ele. Exemplo, né? Tudo evolui, pessoal, do choque hemorrágico. A pessoa, quando ela tem essa fratura, né, ou esse acidente, né, contuso, os outros choques vão vir
desse choque hemorrágico. Então, a perca da consciência acontece no quê? Na falta de circulação do sangue. Esse coração vai parar de bombear, né, o sangue de forma correta, como eu já expliquei. E o cérebro tende a desligar, né, as pessoas quando elas não estão funcionando de forma correta. Então, esse choque psicogênico é isso mesmo, é esse desligamento do cérebro, né, que ele vai colocar essa pessoa inconsciente para que o organismo possa se restabelecer novamente, tá ok? E por último, né, o não menos importante, nós temos o choque séptico, que é um dos muito falado, né, o que ocorre também acontece muito. E quando eu falar aqui para vocês que a outra palavra ligada, vocês vão entender, né? Choque séptico, sepsemia, sepse, é o que? A infecção generalizada. É a infecção de todos os órgãos, de todos os tecidos do nosso organismo. Isso é infecção generalizada, tá? Ela pode ocorrer por diversas situações. Uma situação bem típica que eu gosto de citar e eu falo, né? Feridas maltratadas. Por quê? Porque a ferida tá ali aberta, digamos assim, cheia de bactérias, cheia de infecção, e a ferida tá ligada a quê? Diretamente à nossa corrente sanguínea. Então, quando ela está ligada diretamente na nossa corrente sanguínea, você tem uma infecção ali, essa infecção vai ficar rodando no seu sistema circulatório. Então, ela pode parar em qualquer lugar e a partir daquilo ali, pode causar uma grande infecção e evoluindo sim para a sepsemia. Olha bem para vocês verem quanto é importante a gente, principalmente quando é algo envolvido a infecção, a gente tem que tratar de forma correta. Outro exemplo também, nós temos a infecção da garganta. Infecção de garganta, muito comum, todo mundo já passou, eu tenho certeza que por alguma crise, né, de infecção de garganta. Mas a importância de tomar o antibiótico certo e na hora correta. Ah, mas eu esqueci de tomar o antibiótico hoje, que eu vou tomar amanhã de manhã. Não pode. O seu corpo vai tomando resistência àquelas determinadas bactérias. E a partir do momento que seu corpo toma resistência sobre aquele determinado antibiótico, você não vai matar aquela bactéria de forma correta que causou a infecção. Então, aquilo ali, quando você tiver uma reincidência de infecção de garganta, digamos assim, aquela bactéria vai vir mais forte, você vai precisar tomar um antibiótico diferente, porque aquela bactéria não vai morrer com aquele determinado antibiótico que você tomou, e ela vai vir mais forte, e pode ser que você não consiga combater essa infecção de garganta a partir daquilo ali, porque aqui tá tudo muito próximo, né, pessoal? Os ouvidos, eu já ouvi casos, né, de pessoas que tiveram meningite. Imagina, lembra das meninges que eu expliquei no nosso cérebro? Então, as meningites ficam infeccionadas, por quê? Porque tá tudo próximo, pessoal, e tá tudo ligado na nossa corrente sanguínea. Então, pode acontecer. Onde essa infecção que tá ali no nosso sistema circulatório, ela parar e alojar, eu vou ter uma infecção. Então, aquilo ali, se ela estiver muito forte, eu posso infeccionar determinadas áreas do meu corpo. Então, por isso que eu tenho que observar. O paciente te ligou do pronto-socorro, falou que tá com infecção de garganta, tá com dor em determinadas partes do corpo, corre pro hospital, porque é só ali o tratamento, nós não podemos fazer nada. Eu só tô explicando para vocês o que é uma sepse, como que ela ocorre, para vocês já ficarem ligados, porque às vezes a gente pode se deparar com determinada situação assim, né? Então, isso tudo provém de infecções maltratadas, que não foram levadas a sério, não tiveram a observação correta, e sim pode causar uma sepsemia, tá bom? Pode causar uma infecção generalizada, tá? Que é a infecção de todos os órgãos e todos os tecidos do nosso corpo, tá? E o que são os principais sinais e sintomas de todos os choques, envolvendo todos juntos, né? Agitação ou ansiedade, respiração rápida e superficial, a pessoa vai estar ofegante. Estão vendo que são parecidos com sintomas da hemorragia? O pulso rápido e fraco, tá? A pele vai estar fria e bem suada, bem úmida. As pupilas vão estar dilatadas, a pessoa vai estar com sede, às vezes ela pode vomitar ou então te queixar que está com náuseas
e a pressão arterial vai estar bem baixa, tá bom? E o que é o tratamento, né? O tratamento pré-hospitalar que a gente pode oferecer, né? Então, eu vou avaliar toda a cena, o que aconteceu, né? Por que aquela pessoa está em estado de choque. Vou avaliar o nível da consciência dela também. Eu vou observar essa vítima, ver se eu posso ou não ofertar a RCP, né? Que é a reanimação cardiopulmonar. Eu vou fazer o controle das hemorragias internas, tá? Vou elevar os membros que eu falei, se não estiver com fratura, eu posso elevar normalmente, pernas e braços. Vou afrouxar as roupas, tá? Vou prevenir que essa pessoa perca calor corporal. Geralmente nas ambulâncias a gente tem aquelas mantinhas térmicas, né? Porque como ela perdeu sangue, ela vai estar sentindo frio. E não vou dar nada de beber ou de comer e apertar o pé no acelerador para chegar com essa pessoa no hospital o mais rápido possível, tá ok? Então, pessoal, com isso, né, falando sobre as hemorragias e sobre os choques, né, nós encerramos o nosso conteúdo dessa semana. Eu não vou passar atividade para vocês hoje, porque como essa matéria eu já passei para vocês referente à anatomia, passei sobre a reanimação cardiopulmonar, e essa matéria aqui é bem pequena, eu posso anexar algumas questões na próxima semana, tá? Então, vou deixar vocês relax esse final de semana sem atividade, só para descansar. E final de semana que vem é feriado, né, pessoal? Pensa. Mas eu passo atividade no meio da semana, tá bom para vocês? Para ninguém ficar com atividade no feriado e poder descansar numa boa, tranquilamente, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar algum determinado assunto? Ou não? Todo mundo hoje, sexta-feira, né, pessoal? Todo mundo tá cansado já do decorrer da semana. Nossa, essa semana foi canseira, pelo menos pra mim, bem cansativo. Não, então tá bom, pessoal. Então, um ótimo final de semana pra vocês. Bom descanso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no privado, tá? Eu falei aquele dia, referente ao comentário, de vocês não ficarem falando sobre determinados assuntos no grupo pelo seguinte, porque às vezes eu coloco algum aviso importante e o assunto fica disperso. Falo referente sobre alguma coisa, então se todo mundo for falar lá no grupo, vai ficar disperso, vocês não vão focar no que realmente precisa. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado na hora. Às vezes eu posso demorar um pouco a responder, mas eu não deixo de responder, eu respondo todo mundo, tá bom? Pode me chamar lá que eu estou à disposição de vocês, tá ok? Então, um abraço pra vocês, tá? Vou postar aula no YouTube. Boa noite pra todo mundo, boa noite, Silvio, boa noite pra todas, todos. Fiquem com Deus, tá? E até segunda-feira. Segunda-feira nós temos vídeo aula com o nosso novo módulo, tá ok? Então, um abraço pra vocês, boa noite, tá? Pra todo mundo, fique com Deus. Boa noite.